Shalom, glória a Deus, estamos aqui no Devocional da Noite e é Atos capítulo 11, a gente vai ver quantas coisas têm acontecido, né? A gente viu Pedro indo ali para a casa do centurião Cornélio e toda a família dele foi salva e batizada nas águas, batizada no Espírito Santo, e a gente sabe que a gente faz as coisas no reino de Deus, mas que tem perseguição, tem trevas, mas a gente também tem a promessa do Senhor, porque diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a promessa é que vamos ter sim problemas, aflições, adversidades, mas melhor do que isso, a gente sempre vai ter a presença do Senhor. Uma coisa é a gente ter problemas sem Deus. Eu já tive muitos problemas sem ter Deus. E outra coisa é você ter problema e ter Deus ali do seu lado, Deus te respaldando, Deus te guardando, Deus te dando livramento, Deus te abençoando. Então o negócio é outro, o negócio prospera. É problemas, mas você tá feliz. Você tá ali com adversidades, mas você tá feliz. Você tá na prova, mas tá dando glória a Deus. Então eu não sei se você já teve essa experiência, mas ela é real e acontece demais. Mas glória a Deus pela presença do Senhor, porque Ele não nos abandona, Ele tá conosco. E como eu falei, viver assim o problema sem Deus é um terrorismo, porque você fica desesperada, sem expectativa, sem solução, é terrível. Você confia nas suas próprias forças ou em terceiros, né? Mas quando a gente confia no Senhor, o negócio muda. Então, glória a Deus por todas as coisas, mesmo que a gente tenha problemas no mundo, que a gente tenha aflições no mundo, nós sabemos que nós temos a presença do Senhor, que é constante, que é uma promessa. E se você não tem convicção dessa presença do Senhor, peça e vos abrir-vos-á. Eita, Jesus. Quando você pede, você recebe. Quando você bate na porta, ela se abre. É isso que a palavra do Senhor fala, né? E que Ele está batendo na nossa porta, no nosso coração diariamente. Então, se a gente escuta a voz do Senhor, a gente abre a porta, a gente convida Ele para jantar conosco, para ceiar. Ele vai entrar, vai sentar à nossa mesa e vai ceiar conosco. O negócio vai ser outro. Então, a presença do Senhor muda tudo. Mas essa não é a ministração de hoje não, e a gente nem ainda orou, né? Mas faz parte, porque a gente tá falando de Atos, e Atos tem muito disso, né? Da diversidade, da perseguição. Mas a gente vai sim pro capítulo 11 de Atos, mas antes disso a gente precisa orar, então vamos lá. Convido a colocar a mão no seu coração e convidar o Espírito Santo a estar aqui conosco nessa noite. Querido amigo Espírito Santo, Tu és bendito, Tu és mais importante do que qualquer outra pessoa. Nós te amamos, Santo Espírito, Te faz presente neste lugar, neste ambiente, Pai. Queremos nos render a Ti, declarar que nós somos Tuas, nossa mente, nosso coração. Queremos Te entronizar. Sabemos que Tu és real e nós Te amamos. Não queremos só uma visita, mas queremos que o Senhor venha habitar dentro de nós, fazer morada. Tira tudo que precisar debaixo do tapete, revela mesmo, mas nos transforma. Em nome de Jesus, nos alimenta com a Tua palavra, nos alimenta com fé, nos alimenta com sabedoria, com discernimento espiritual. Que possamos estar aqui dispostas a Te ouvir e Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 11 do livro de Atos. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Bom, a galera estava aqui criticando, né? Porque, assim, incircunciso é quem não tem aliança com Deus. Então, para eles, não se podia entrar, né? Numa casa de pessoas que não tinham aliança com Deus. Então, uma pessoa que declaradamente não tinha aliança com Deus não era digno, né? De que eu vá visitá-lo, de que eu entre em casa. Então, os circuncisos, né? Que é aquele que ao 8º dia de nascido ia lá e cortava o prepúcio ali do órgão sexual masculino, né? E ali era circuncidado, segundo a lei de Abraão, a lei de Moisés, né? Segundo Abraão fez. Então, eles eram circuncidados. É como se eles estivessem ali consagrados, apresentados ao Senhor. E ali começa uma aliança com Deus. Mas, claro que só na fase já do entendimento, que a criança cresce e entende, né? Para ter uma aliança com o Senhor. Mas ali tudo começava. Então, vamos ver o que Pedro respondeu, né? Versículo 4. Pedro então começou a explicar-lhe exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase,
tive uma visão, vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. E eu respondi: de modo algum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. E a voz falou do céu 2ª vez: não chame impuro o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. E o Espírito me disse que não hesitassem com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entramos na casa de um certo homem. E ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. E quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? E ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Aleluia, glória a Deus, né? Que bom aqui que teve essa experiência de Pedro, de Cornélio. Pedro, ele está se explicando ali perante a igreja porque ele entrou numa casa de um incircunciso, né? Agora Cornélio, ele já foi adotado pelo Senhor, né? Ele já faz parte da família de Deus. Já faz parte do reino dos céus, né? A morada dele já não é mais aqui na terra, já é no céu, e a minha e a sua também. E nós, como gentios também, né? Nós também fomos aceitas pelo Senhor, nós também fomos adotadas pelo Senhor, e hoje fazemos parte dessa família. Amém? Vamos seguir aqui, versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. E alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor e de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. E os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, e o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. E os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Então a gente viu aqui, né? A igreja de Antioquia já eram outras regiões, aqueles discípulos que tinham se dispersado, eles não ficaram quietos, eles não ficaram parados. Eles foram ali, anunciaram, né, a vinda de Jesus, anunciaram tudo o que aconteceu lá em Jerusalém. Quem é Jesus? O Cristo, o Filho de Deus, o enviado Messias, que veio para nos perdoar dos nossos pecados, né, que veio para nos dar vida eterna. E ali, muitas pessoas ali acreditavam, eram convertidas ao Senhor. E a igreja de Jerusalém ficou muito feliz de ver que agora não eram só eles, que muitos outros agora acreditavam no Senhor, eles iam crescendo. E Barnabé e Saulo agora, né, que era já o apóstolo Paulo, eles foram enviados para, tá ali ajudando na fé, né, tá ali consolidando a fé dessas pessoas em Antioquia. E eles viajaram muito fazendo isso. E agora a gente vê os primeiros cristãos. Glória a Deus por isso.